Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com um tema. Veja o que Sansão fazia quando o Espírito do Senhor se apoderava dele. Então, naquele tempo, Sansão era um nazireu e era um homem separado para Deus, né? Para fazer as coisas para Deus. E de vez em quando o Espírito do Senhor se apoderava dele. Ele fazia várias e várias coisas, isso para defender o povo dele e ele se defender e a família dele naquela época. Eu vou mostrar para você hoje a diferença hoje do Espírito do Senhor quando apoderava Davi, quando se apoderava de Davi, e do Espírito Santo hoje. Vou mostrar para você, ó, em Juízes, capítulo 14, no versículo 1, está escrito assim. Jesus também falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três e onde dizer meu nome, eu estou no meio deles. Estou aqui juntamente com a irmã Dark, minha esposa, e Deus está no nosso meio. Isso aqui é para você ver a diferença do Espírito do Senhor, do Criador, quando se apoderava de Sansão, e a diferença do Espírito Santo. E desceu Sansão a Tinar, e vendo em Tinar uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tinar, das filhas dos filisteus, agora, pois, toma-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás, toma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão dizendo, quer dizer que Sansão foi em uma cidade, em um lugar, viu uma mulher e gostou dela e quis casar com ela, quis ela como mulher, e pediu ao pai dele e à mãe dele para ir até ela e tomar ela como mulher para ele. Só que os pais dele não queriam, porque o costume da época era eles casarem com mulheres do mesmo povo entre os irmãos, né? Naquela época era normal isso. E Sansão, veja mais no versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então era algo que vinha do Senhor, do Criador, né? Pois buscava ocasião contra os filisteus. Porventura, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Naquele tempo, os filisteus dominavam sobre o território de Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tiná, e chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, naquele tempo, Sansão foi nesse lugar, nessa cidade. Quando chegou perto de algumas vinhas, veio um filho do leão, e esse filho do leão não era aquele leãozinho pequenininho, já era um leão já quase refeito, e veio para cima de Sansão, tanto para comer Sansão como a mãe dele. Quando de repente o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão pegou e matou o leão, porque o Espírito estava dentro dele, né? O Espírito veio, se apossou dele tão possantemente que ele rasgou o leão. Hoje, quando você aqui, era o agir do Espírito do Senhor na vida de Sansão naquela época. Então ele fazia isso, ele matou o leão, matou 1000 homens com uma queixada do jumento naquela época, porque era necessário ele lutar a favor do povo de Israel naquela época. Hoje é diferente. Nós estamos na graça, e quando uma pessoa aceita Jesus e se batiza, a pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo derrama o amor de Deus dentro do nosso coração. Hoje nós não agimos e nem o Espírito do Senhor não age como agia naquele tempo. Principalmente, né, contra o ser humano, um contra o outro. Quando uma pessoa está com o Espírito Santo, a pessoa ela deve agir conforme o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Em Romanos capítulo 5, no versículo 5, está escrito assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você aceita Jesus e se batiza, você recebe o Espírito Santo.
Depois você busca, aí você é batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas. Aí o que acontece? O amor de Deus está derramado dentro de você, no seu espírito. Aí você tem um fruto do Espírito Santo. Você não vai agir e nem o Espírito de Deus não vai querer que você haja como Sansão agia naquela época. Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão rasgou o leão assim no meio. Sansão fez muitas maravilhas. Sansão arrancava portas. Sansão fazia isso, fazia aquilo naquela época para defender tanto ele como o povo de Israel, como a família dele naquela época. Hoje o Espírito Santo ele trabalha de outra maneira. O Espírito Santo, quando se apodera da gente, ele faz com que a gente venha reconhecer o pecado e deixar o pecado, mas ele reconhece e nós entendemos que temos que amar o nosso próximo, amar, fazer o bem, ajudar, perdoar, liberar perdão. Isso é a maneira que o Espírito Santo trabalha hoje, porque o fruto do Espírito Santo é esse. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por que que hoje o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está agindo dessa maneira no ser humano e não como antes, na vida de Sansão? Porque hoje nós estamos na graça de Deus, né? O favor alcançado e não merecido. Nós estamos na graça desde quando Jesus veio à terra, nasceu, desde quando o Espírito desceu sobre Maria e Jesus nasceu, ela concebeu e Jesus nasceu, desde quando Jesus começou, desde quando o Espírito Santo veio sobre Maria até Jesus nascer e pregar a palavra, e ensinar o povo e depois ser crucificado, né? E entregou o Espírito dele, foi aos céus e enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, ele age dessa maneira. Então, qual é o dever quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo ou está apoderada do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela vai agir com esses frutos hoje. Não é mais como antigamente. Então você vai perdoar, você vai amar, você vai ajudar, você vai olhar para as pessoas e se você pensar ou desejar alguma coisa mal, o Espírito Santo já lhe mostra, já lhe convence que você está errado. Aí você simplesmente pede perdão a Deus. É uma nova maneira, né? O Espírito Santo age muito no amor, no perdão, na paz, na bondade, na fé, na mansidão e na longanimidade e benignidade. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Estou mostrando que o Espírito do Senhor fazia quando se apoderava de Sansão. E hoje todos aqueles que aceitaram Jesus, que se batizaram, que creem em Deus e Jesus, no que está escrito, o Espírito Santo age nesses frutos, no amor, no gozo, na paz, na longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o Espírito Santo faz com que a pessoa ame umas às outras, que as pessoas se perdoem, que as pessoas se ajudem, que as pessoas estejam em paz umas com as outras. A pessoa não pode ter mágoa, rancor, nem ira no coração, nem sentimento de vingança quando está cheio do Espírito Santo. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal.